Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo e voltando hoje com o nosso devocional. Eu peço desculpas por ontem, não consegui gravar o devocional, preferi esperar melhorar um pouquinho a voz. E aqui estamos nós de volta. Hoje é o capítulo 20 do Evangelho de João. Nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo. Já falamos da morte, falamos do sepultamento, especialmente quando José de Arimateia pegou o corpo de Jesus e era um discípulo de Jesus, não abertamente, mas ocultamente, por causa da perseguição que ele sofreria, se declarasse discípulo publicamente de Jesus, e Jesus o aceitou como discípulo. E ele na morte estava ali preparando o corpo de Jesus para ser sepultado. Agora nós vamos ver acerca da ressurreição de Jesus. Está no capítulo 20, e nesse capítulo 20 tem muitas coisas interessantes. Inclusive, hoje nós vamos tirar uma dúvida que as pessoas têm de que se elas têm ou não o Espírito Santo. Inclusive, será que a pessoa que não fala em línguas estranhas, ela tem ou não tem o Espírito Santo? Existem algumas igrejas, e até igrejas grandes, neopentecostais, que diz, se você não fala em línguas, você não tem o Espírito Santo. E outras dizem que você só recebe o Espírito Santo quando você fala em línguas. Eu, examinando as Escrituras, digo sempre, os discípulos receberam o Espírito Santo e só falaram em línguas depois. Isso nós vamos ver aqui no capítulo 20. O Espírito Santo vem quando nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você se convenceu de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Senhor, nesse momento você recebeu o Espírito Santo. Agora, o que você precisa, depois disso, é ter uma habilidade, exercitar a capacidade para, então, no Espírito, falar em outras línguas. Vamos ver aqui. Ressurreição de Cristo. No primeiro dia da semana, João capítulo 20, verso 1. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, João, e disse-lhe, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois correram juntos. Mas o discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu o chão, os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Aqui tem uma coisa interessante, que fala que, ao ressuscitar o Senhor Jesus, atravessou o tecido de linho, deixou tudo lá, que estava enrolando o seu corpo, deixando intacto no sepulcro. A parte cuidadosamente, ele dobrou o lenço, ele deixou o lenço dobrado à sua cabeceira. Esses não eram detalhes deixados à toa. Por que foi deixado ali o lenço dobrado? Isso aqui significa que aquele que se cumpriu diligentemente toda a lei e venceu o pecado, a morte, e ainda se levantou e triunfou de onde ninguém jamais saiu, todos os grandes homens que morreram permaneceram como restos mortais, ou viraram pó, mas o Senhor não. Ele ressuscitou e por isso se tornou o nosso Salvador. E aquele lenço dobrado significava, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou, mas volto. Então,
era o exemplo do lenço dobrado que ele deixou ali, significava o retorno dele. Quando a pessoa deixava o lenço dobrado, significava que a pessoa ia voltar. Tem até hoje, você em alguns hotéis que você hospeda, dependendo de como você deixa a toalha, você está dizendo para os camareiros, eu vou voltar, não precisa recolher, eu vou voltar. Tá? Interessante, né? Então Jesus deixa o lenço dobrado. Acredito que muitos de vocês não sabiam disso, que o lenço ficou dobrado. 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabia a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Eles não entendiam tanto, porque não havia a Escritura como nós temos hoje, a Bíblia toda condensada de Gênesis a Apocalipse, né, separado por assuntos para a gente entender. Vamos ver agora sobre Maria Madalena. Jesus aparece a Maria Madalena no verso 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para ver o sepulcro. E viu 2 homens vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe, pois, mulher, por que choras? Ela lhe disse, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e o levarei. Disse Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse, Rabonai, ou seja, Rabi, mestre. E então Jesus disse, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi, anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Agora Jesus aparece aos discípulos, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, é aqui que eu quero que você preste bastante atenção. Agora Jesus já está ressuscitado. Maria Madalena foi a primeira a ver a Jesus ressuscitado. Interessante, né, que Maria Madalena foi uma das pecadoras, vamos assim dizer, que alguém diz, a Escritura diz, né, que dela saíram 7 demônios. Também disseram, a Escritura nos afirma que ela era pecadora. O que representa Jesus aparece para Maria Madalena? Jesus estava dizendo assim para ela, não importa o teu passado, Maria, importa quem você é agora. Ele fala para todos nós, não importa quem você foi, importa quem você é. O momento é agora. Este é o melhor momento da nossa vida enquanto fazemos a leitura da Escritura Sagrada aqui. Este é o nosso melhor momento. Jesus poderia ter aparecido a muitos outros, inclusive a Pedro, a João e a Tiago e outros. Mas Jesus aparece a Maria Madalena para dizer para todos nós, não importa quem você foi, o que importa é quem você é. Aleluias, né? Chegando, pois, à tarde daquele dia, verso 19, o primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos com medo dos judeus estavam, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e do lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vocês. 22. Havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, note isso, 22. Havendo dito isso, assoprou sobre os discípulos, os discípulos que estavam ali, e disse, recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoados os pecados serão perdoados, e aquele a quem os retiverdes serão retidos. Jesus, naquele momento ali, no primeiro dia da semana,
Jesus assopra sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Naquele momento, os discípulos receberam o Espírito Santo. E eles só falaram em línguas 50 dias depois, no dia do Pentecoste. Só para você entender. Tá? Então percebe que primeiro os discípulos receberam o Espírito Santo e só falaram em línguas depois. Por quê? Falar em línguas é uma evidência de quem tem o Espírito Santo. Se você não falar em línguas, mas tiver o Espírito Santo, crê em Jesus Cristo, for convencido que nós somos pecadores, que você é um pecador, que precisa da salvação, que ama Jesus de coração, sabe, independente de você falar em línguas ou não, você é salvo. Tá? Cuidado com a religião que coloca dúvida na cabeça das pessoas. Então os discípulos, primeiro, marca aí, João 20, 22. Primeiro, os discípulos receberam o Espírito Santo aqui, nesse dia. E depois, eles falaram em línguas. Outra coisa interessante é que Jesus assoprou sobre eles. Por que Jesus assoprou sobre eles? Porque o primeiro, quando o Espírito Santo entrou em Adão, lá na criação, foi pelo sopro. Quando Deus soprou sobre Adão, o seu espírito, ou o fôlego da vida, o homem se tornou alma vivente. Ao pecar, o Espírito Santo saiu do homem e o homem se tornou consciente do pecado, da maldade, das injustiças. Agora Jesus, sobre os primeiros discípulos, os primeiros após a sua ressurreição, que foram os apóstolos, que Jesus faz? Jesus assopra sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Os primeiros que receberam o Espírito Santo foi pelo sopro. O primeiro homem que recebeu a vida foi pelo sopro. E a partir daí não precisou mais soprar em ninguém. Da mesma forma, hoje para alguém receber o Espírito Santo eu não preciso soprar. Jesus soprou sobre os primeiros e posteriormente os que crescem naquilo que os primeiros discípulos creram também receberiam o Espírito Santo assim como os discípulos receberam. Então, para você receber o Espírito Santo, você não precisa que o pastor sopre em você, você não precisa que ninguém ponha a mão na tua cabeça, você não precisa disso. Você só precisa crer que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Aliás, o Espírito Santo vem em nós quando nós cremos que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, tá bom? Então, hoje você vê muitas igrejas soprando, o pastor diz, receba o Espírito Santo, aí sopra. Aí você pergunta, por que você está soprando, pastor? Ah, porque Jesus soprou, mas você não é Jesus, pastor. Jesus soprou porque aqueles eram os primeiros apóstolos, que a partir dos apóstolos, o Espírito Santo desceria sobre outras pessoas. Tá? Assim como Deus soprou nas narinas de Adão, e a partir daí a humanidade começou a crescer e continua crescendo até hoje, e não precisou de Deus soprar novamente nas narinas do homem. Cada pessoa que nasce já carrega a característica de Deus. Assim também, toda pessoa, quando entrega a vida a Jesus pela palavra, ela já carrega com ela as características de Deus. A incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estavam os discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio dele e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado, Tomé, são aqueles que não viram e creram. E aí inclui a você e a mim. Jesus, pois, operou outros em presença de todos. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesses livros. Você sabia que Jesus operou outros milagres que não estão escritos aqui nesse livro? Está escrito aqui, ó. E estes que foram escritos aqui, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este é o capítulo 20 de João. Qual foi
a parte mais importante de João capítulo 20. Qual é a parte mais importante? Primeiro, você entender a ressurreição de Jesus. Depois, Jesus disse assim, o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Uma vez glorificado, isto é, agora ele recebeu a glória, tanto que a porta estava fechada quando ele entrou, agora ele está glorificado, já não tem mais barreira, já tem a onipresença, né? Já tem a onipotência em seu corpo, em sua vida. Agora ele dá o Espírito Santo aos discípulos. E aí nós vamos ver lá no livro de Atos, 50 dias depois, os discípulos falarem em línguas, o mover do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Acho que tirou a dúvida de muita gente, porque muitos de vocês creem em Jesus, amam Jesus, creem na palavra, amam a palavra, e fica dizendo que não tem o Espírito Santo. Como você não tem o Espírito Santo, se você ama Jesus, ama a palavra, respeita a palavra, tem amor a Deus, tem amor ao próximo, quem colocou isso dentro de você, gente, se não é o Espírito Santo? Talvez o que você não entendia. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você falar em línguas. Falar em línguas é um processo que você precisa melhorar a sua vida de oração para que você consiga desenvolver a habilidade de falar em línguas, que é um dom do Espírito Santo. Amém? Vamos agradecer a Deus? Meu Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, mais um dia. Obrigado, Espírito Santo, mais um momento. E nós louvamos, exaltamos, glorificamos o nome que é sobre todo nome. O nome chamado Jesus, que está acima dos céus. Oh, uau! Glória a teu nome. Bendito seja o Senhor Salvador. Aleluias, glorificado é o Senhor, sempre, eternamente, amém. Nunca houve, jamais haverá um Deus tão grande, tão poderoso, tão onipotente como o Senhor. Por isso, Pai, eu entrego a vida de todos que oram comigo agora nas tuas mãos, pedindo que o Senhor possa conceder a cada um que ora comigo agora, força, poder e graça, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. E todos os que creem digam, assim seja, amém. Graças a Deus, amém. Glória a Deus. Até pensei que não ia conseguir fazer o devocional, claro, estou poupando um pouquinho a voz aqui, mas Deus é conosco. Agradeço, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pelas suas orações, tá? Obrigado. Passou o meu aniversário, várias pessoas mandaram mensagem, gratidão a Deus pela vida de todos vocês. E eu prometo que o presente que eu estarei pedindo a Deus para eu poder enviar a cada um de vocês é a minha gratidão e a minha maneira de servir a Deus para ajudar você a crescer espiritualmente, andar com Deus, caminhar com Deus e servir a Deus. Deus abençoe, forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.